Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui nesse dia. Esse é o dia que o Senhor, pela sua graça, tem nos concedido para cultuarmos ao Senhor. Esse é o dia separado para o culto público, para a adoração, para o descanso dos nossos corpos físicos, mas, acima de tudo, o descanso da nossa alma em Cristo Jesus. E a esperança que temos também do descanso eterno, qual Ele nos concedeu na sua redenção. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus exaltado nos céus, na terra, Senhor digno de honra, de louvor, de adoração, pois teu, Senhor, é o reino, domínio, glória, majestade. Tu, Senhor, te exaltaste sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós vimos aqui nesta manhã, Senhor Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer o teu santo nome, para expressar louvores de gratidão, de exaltação por quem tu és. Mas também, Senhor Deus, vimos aqui mais uma vez para suplicar a tua graça, teu favor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, que conhece e sonda os nossos corações, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, e antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe tudo aquilo que vamos pedir e tudo aquilo que precisamos. Vimos a Ti, Senhor Deus, suplicando que o Senhor em Cristo Jesus nos perdoe daquilo que falamos, daquilo que fizemos, pensamos, que ofendeu ao Senhor, que foi contra a Tua santa e justa vontade. Pedimos ao Senhor, nos purifique, nos lave com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, mas também, Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor seja gracioso, nos iluminando o entendimento para compreender as verdades que vamos meditar acerca da Tua pessoa, acerca do Teu caráter, dos Teus atributos e, de modo especial, acerca da Tua graça, da Tua tão admirável graça, dispensada, revelada em Cristo e manifestada a pecadores como nós. Ilumina o nosso entendimento, Senhor Deus, para compreender esta verdade ou essa doutrina que vamos estudar nesta manhã. Sê conosco, nos abençoe, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.
Nós estamos estudando o capítulo 2 acerca da nossa confissão de fé e o parágrafo de número 1. Capítulo 2, ele trata sobre Deus e da Santíssima Trindade. E nós já vimos a sessão de número 1 e sessão de número 2, mas nós ainda estamos tratando de alguns atributos aqui do Senhor Deus que a sessão de número 1 ela trata sobre esses atributos, sobre essas características ou qualidades que pertencem ao Senhor Deus. Então eu vou ler a sessão de número 1, ela diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria e imutável e justiça vontade, para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum inocenta o culpado. Nós estamos então, pela graça de Deus, estudando acerca deste assunto tratado na nossa confissão de fé, e o capítulo 2 ele trata sobre o ser, a pessoa de Deus, e nós já vimos sobre alguns aspectos da pessoa, do ser de Deus, mas nós estamos estudando especificamente sobre os seus atributos, o que nós chamamos de atributos morais ou comunicáveis. Há atributos que pertencem unicamente ao Senhor Deus, que de fato fazem ou tornam ou revelam que Ele é o único Deus. A sua onipotência, onisciência, onipresença, a sua autoexistência, mas há atributos morais, e o atributo que nós estamos estudando especificamente é sobre o amor de Deus. Este atributo que é difícil de definir satisfatoriamente, mas nós podemos dizer que é um atributo essencial da pessoa do Senhor Deus, é um atributo essencial do caráter de Deus como ser moral. Nós só podemos conhecer o amor de Deus a partir daquilo que nos é revelado nas Escrituras. Nós temos, portanto, nas Escrituras aquilo que o amor de Deus é nos revelado. Toda a compreensão, todo o entendimento que nós podemos ter acerca do amor de Deus advém das Escrituras. E, portanto, a Escritura ela vai nos revelar ou nos trazer clareza sobre algumas características do amor de Deus e também sobre as suas manifestações, as manifestações do amor de Deus. Nós já vimos algumas características do amor de Deus. Nós já vimos que o amor de Deus ele é soberano, nós vimos que ele é eterno, que ele é infinito e que ele é imutável. Nós estamos considerando especificamente sobre as manifestações do amor de Deus. E ele se manifesta em bondade, misericórdia, longanimidade e graça. Hoje nós vamos estudar ou ver o último aspecto aqui tratado sobre a manifestação do amor de Deus, que é a graça. Nós já vimos sobre bondade, misericórdia, longanimidade e hoje, portanto, nós vamos ver o amor de Deus sendo manifestado na sua graça. E uma das manifestações mais sublimes do amor de Deus, e é por nós, quando compreendemos, quando entendemos, uma das manifestações mais exaltadas ou exultadas é a graça de Deus. Nós precisamos de todo o nosso coração buscar sempre a iluminação do Senhor Deus para compreender
mais e mais, ou de uma maneira melhor, acerca da graça de Deus. A graça de Deus, portanto, é a manifestação do seu amor para com pecadores que nada merecem dele. O que Deus revela nas Escrituras é que Deus é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, longânimo, mas Deus também revela nas Escrituras que Ele é um Deus gracioso. Este atributo de Deus, como eu falei, ele é tão exaltado, ele é tanto exaltado no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele revela de uma maneira a graça de Deus, um Deus gracioso. E alguns textos, quando os irmãos vão ler, ele vai ser usada a palavra clemente, né? Um Deus clemente. É a mesma palavra, ou a palavra que é usada ali para designar a sua graça. Deus é um Deus gracioso. E os santos do Antigo Testamento exaltavam a Deus por Deus ser um Deus gracioso. Mas quando nós vamos ver também no Novo Testamento, tanto dos santos, dos seus escritores sagrados que foram guiados, instruídos pelo Espírito Santo para registrar a palavra de Deus, nós vamos ver eles exaltando este atributo. Mas este é um atributo que é exaltado por todos aqueles que um dia foram alcançados pela sua salvação, pela sua graça. Esse atributo exalta a bendita pessoa do Senhor Deus, a bendita pessoa na sua salvação. O que a Escritura então revelam sobre o ser de Deus, sobre sua pessoa, quando afirmam que Deus é gracioso? O que a Escritura quer trazer a nós? O que nós venhamos compreender quando ela afirma que Deus é um Deus gracioso? Meus irmãos, a Escritura vai de fato revelar esse Deus com sua graça, com o seu favor de modo tão admirável. A primeira coisa que nós vamos ver, o que significa graça, né? Qual é o significado de graça? Esse é um atributo que nós precisamos de fato compreender, porque a má compreensão desta verdade ou deste atributo é que tem conduzido algumas pessoas ao erro, ao pensar que elas podem ser salvas por aquilo que elas fazem para Deus. E isso é o resultado de uma má compreensão sobre o amor de Deus manifestado a nós na sua graça. Qual é o significado de graça? Nós temos dois sentidos sobre graça. O primeiro é o sentido que denota o aspecto de beleza, graciosidade, né? Então, é um aspecto quando fala de alguém no sentido de beleza, de graciosidade. Mas o outro aspecto, o outro termo usado na Escritura, o termo geralmente empregado para designar favor. Só para entender, né, o significado. Primeiro, o significado denota o aspecto de beleza, de graciosidade. Mas o outro significado é o significado de favor. Então, especificamente, é o favor de uma pessoa para com outra, ou o favor que uma pessoa encontra da parte de outra. Então, quando nós vamos ver o que é graça, é o favor de uma pessoa para com outra. É algo que alguém faz para uma pessoa que esta não merece. Ou é o favor que uma pessoa encontra da parte da outra também que não merece. Quando o termo nas Escrituras ele é aplicado a Deus, é justamente para designar, para dizer o favor de Deus para com aqueles que não merecem. Então, quando nós vamos entender o que é graça, no sentido geral, graça é um favor imerecido. É um favor que ninguém merece. É algo que uma pessoa faz para outra, é um favor que alguém está fazendo, mas que esta pessoa não merece. Ou quando alguém faz um favor a nós, e nós entendemos também que nós não merecemos aquilo que a pessoa está fazendo a nós. Mas quando o termo é usado nas Escrituras para Deus, ela tem a conotação dentro do plano da redenção. Então nós entendemos que é
para designar o favor de Deus, o qual é dispensado àqueles que não merecem. Graça é o seu favor, portanto, livre, voluntário, para com pecadores que nada merecem da parte de Deus, que nada merecem no aspecto ou no sentido da sua salvação, mas que ele livremente, graciosamente, ele confere salvação, ele graciosamente confere perdão, justificação, ao invés de pena de morte e condenação aos que merecem a condenação ou que não merecem o seu perdão. Então, só para a gente entender o que é graça. É, na realidade, o livre e voluntário favor do Senhor Deus para com pecadores culpados que não merecem a sua salvação, que na realidade não merecem nenhuma manifestação da sua bondade, mas que ele graciosamente então resolveu conceder salvação, conceder livremente justificação, vida, ao invés de pena de morte, ao invés de condenação. É o livre e soberano e eterno favor de Deus concedendo bênçãos a pecadores as quais eles não merecem. É o favor divino para com criaturas que merecem condenação, merecem o juízo, morte, inferno. Então, quando nós vamos ver graça, o que é graça? É Deus mostrando o seu favor para com pecadores que não merecem este favor. É Ele concedendo algo que nós não merecemos. E quando nós olhamos a graça, nós sempre vamos entender graça à luz da condição do homem por causa da queda. Sempre vamos ver nesse aspecto. Nós vamos entender a graça de uma maneira melhor à luz da doutrina do pecado. O homem caindo e este homem estando numa condição e agora que merecem da parte de Deus a sua ira, o seu juízo, a sua condenação para todos os homens. Mas a graça é um favor a qual Deus concede a pecadores que não merecem salvação, que não merecem perdão, que não merecem vida, mas que Ele concede perdão, que Ele concede vida e que Ele concede a sua justificação. Então é por isso que este atributo para nós ele é de uma maneira tão admirável, porque Deus concedendo algo o qual nós não merecemos. Nós vamos entender que a salvação é algo que Deus concede, mas que nós não merecemos. Portanto, graça vai sempre mostrar-se oposta à obra. A salvação não é por obras. Deus concede algo o qual nós não merecemos e o qual nós não podemos fazer algo para merecer. E Ele, portanto, de um aspecto, digamos assim, Ele sendo Deus, Ele livremente, voluntariamente concede bênçãos, e essas bênçãos incluem salvação, perdão, vida, justificação, àqueles a quem não merece. A pergunta que nós podemos fazer é, devido à queda, o que nós merecemos? Nós, o homem e toda a raça humana, merece o juízo, a condenação. Então a graça, ela se manifesta de uma maneira tão admirável, é porque aquilo que Deus nos concede é algo que nós não merecemos. É algo que nós não merecemos e que não podemos fazer algo para merecer. Por isso que é graça. Então, a Bíblia vai nos revelar de uma maneira tão admirável este atributo do Senhor Deus. Nós podemos entender graça, meus irmãos, a graça de Deus de duas maneiras. E, em geral, de modo que todos eles experimentam. E nós vamos ver Deus manifestando a sua bondade, a sua graça aos que não merecem. O sol vem sobre justos e injustos. Chuva,
o alimento, é Deus manifestando sua graça e, portanto, é o que nós chamamos de graça geral, comum, sobre todos os homens. Essas graças não são de uma natureza espiritual. Um é a graça comum. O outro aspecto da graça é a graça especial. Esse aspecto da graça é o favor salvífico do Senhor Deus para com o seu povo eleito. É Deus dispensando o seu favor com bênçãos espirituais unicamente para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou para aqueles a quem Deus resolveu manifestar esta sua graça salvífica em Cristo Jesus. E nós vamos ver, nesse sentido, a salvação, né? O cuidado, o favor, a paz, a alegria, as bênçãos espirituais, as quais Deus concede unicamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, é o favor especial, é Deus fazendo algo de modo distinto para o seu povo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes não merecem, mas ele, por causa de Cristo, por causa da obra redentora de Cristo Jesus, adquirida, realizada de uma maneira plena, perfeita, Deus dispensa bênçãos de natureza espiritual, salvação, perdão, justificação, graça, consolo, alegria, paz, encorajamento, somente para o seu povo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para compreendermos melhor este atributo, nós devemos ver as suas principais características, conforme as Escrituras nos revelam. Não? Assim como o amor de Deus tem características específicas, a graça de Deus também tem algumas características específicas que nos fazem ou nos levam a compreender melhor este atributo. Então, a Escritura nos revela, né, algumas qualidades ou características bem distintas acerca da graça de Deus. Primeira característica é que a graça de Deus ela é eterna e soberana. Então, quando nós vamos pensar no favor de Deus, na graça, nós precisamos pensar em algo que extrapola o tempo no sentido da criação. Vai para além, vai para a eternidade. Assim como Deus é eterno, Ele é eterno em seu ser, e por Ele ser soberano, Ele é livre para conceder tudo aquilo que Ele deseja conceder. Ele é livre para fazer aquilo que lhe apraz fazer. Seus atos e todas as suas decisões são o quê? São livres, né? São soberanos, ele é livre, Deus não está preso, Deus não faz algo por, digamos assim, eu falo isso com temor, ele não faz por uma questão de pressão, ele concede todas as coisas, ele faz todas as coisas de modo livre, ele é soberano, é ele que faz, é ele que decide, é ele que resolve conceder favor àqueles que não merecem. Então, quando nós vamos ver a graça de Deus, ela é eterna. O que isso significa? Significa que a sua salvação, a redenção de pecadores eleitos, os quais foram objetos do seu favor, que eles foram objeto do seu favor antes de todas as coisas serem criadas. Então, a graça de Deus é a manifestação daquilo que ele quis fazer, conceder a pecadores. Mas quando é que foi? Quando é que Deus resolveu salvar? Quando é que Deus resolveu manifestar a sua salvação a pecadores que não merecem? Na eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, a sua salvação, a sua redenção de pecadores, eles foram objetos do seu favor, da sua graça divina, antes que eles houvessem ser pecado e antes que eles houvessem sido o quê? Criados. Então, só para entender, a graça
ela é eterna. Foi a redenção, a eleição daqueles a quem Deus quis que eles fossem de fato objetos do seu favor, foi algo que Deus planejou, resolveu fazer, conceder antes de que os pecadores viessem pecar e antes mesmo de que eles viessem o quê? A nascer. Então esse atributo vai nos levar, vai nos reportar para onde? Para a eternidade. Foi na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, antes de Deus criar todas as coisas, Deus quis, Deus planejou uma redenção, quis Deus manifestar o seu favor a pecadores que não merecem o seu favor, que não merecem essa redenção, mas que quis ele então conceder esta redenção, esta salvação. Quis Deus na eternidade, antes que tudo fosse criado, e quis ele manifestar a sua graça. É por isso que Paulo aqui em Efésios vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aquilo que ele, de uma maneira tão abundante, veio dispensar a pecadores. Sempre lembre disso. A redenção é algo que está para a eternidade. Tudo foi idealizado, tudo foi planejado na eternidade. Este favor, esta salvação, esta redenção que nós não merecemos. E a gente pergunta, por que nós não merecemos? Por causa do pacto das obras. Deus fez uma aliança com Adão, e Adão era o representante de toda a raça humana. As implicações da sua obediência teriam implicações não só para ele, mas teriam implicações para toda a sua descendência. As implicações da sua desobediência também teriam implicações para ele e para toda a sua descendência. Quando Deus fez o pacto, Deus deixou de uma maneira tão clara as condições, todas as condições claras, todas as condições de uma maneira que Adão tivesse compreensão de tudo aquilo que o Senhor Deus estava dizendo a ele. Ainda que ele não tivesse, claro, conhecimento de modo experimental do que seriam as consequências tanto da sua obediência quanto da sua desobediência. Mas a gente sabe que se Adão viesse obedecer, nós iríamos passar de um estado de santificação para o estado de glória. Nós iríamos sair do estado, a toda a raça humana iria, juntamente com toda a criação, estar no estado permanente de glorificação. Se ele comesse de uma, vocês sabem, ele não poderia comer de uma outra árvore. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra era o conhecimento da vida. A condição é, se comer de uma, não poderia comer da outra. A desobediência trouxe implicações para toda a raça humana. Trouxe a morte, a condenação, a culpa, trouxe todas as consequências. Quando nós vamos ver, é que mesmo o homem pecando, mesmo toda a raça humana estando nesta condição, devido à queda, Deus na eternidade planejou, idealizou uma redenção, uma salvação que nós não merecemos. Então, esta redenção, ela é, ou melhor, a graça, ela é eterna. Foi na eternidade. Na eternidade quis Deus, resolveu Deus dispensar, manifestar o favor, a sua graça a pecadores que não merecem esta salvação. Esta graça, ela é eterna, mas esta graça, ela é soberana. Deus é soberano. Deus é soberano na sua redenção, na sua salvação. Foi uma decisão dele, quis ele salvar. E ele quis salvar pecadores que estavam numa condição de culpados, indignos e que não mereciam mais nenhuma manifestação da sua bondade. Quis ele, né? Quando nós contrastamos, ou melhor, quando nós vamos ver este plano de redenção para salvar pecadores, nós não vamos ver este mesmo plano de Deus para redimir, para salvar Satanás e seus anjos caídos. Ele não quis. Ele é soberano. Ele não quis redimir. Ele não quis salvar.
A condição da queda, digamos assim, os aspectos da queda foram a mesma. O homem se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho, sua soberba, da mesma maneira que Lúcifer se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba. Mas quando nós vamos ver a redenção de pecadores, nós vamos ver que Deus não quis redimir. Deus não quis salvar Satanás e seus anjos. É uma decisão dele, ele é soberano. Mas o que torna a graça tão admirável a pecadores, e ela é para nós tão surpreendente, é que quis ele. É por isso que este atributo deve, no coração dos santos, despertar louvor, adoração. Porque nós não merecemos. O que nós merecíamos ou o que nós merecemos é a sua condenação. Porque nós não só pecamos no nosso representante, mas nós pecamos voluntariamente contra o Senhor Deus. Nós transgredimos voluntariamente, passamos a ter uma natureza contrária, inimiga de Deus, que não tem afeição, que não tem uma disposição voluntária de submeter a sua vontade. Mas o que nós vamos ver é que mesmo nesta condição, Deus quis. Foi uma decisão dele, é uma prerrogativa dele. Nós vamos ver alguns aspectos bem presentes sobre estas qualidades ou essas características da graça de Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Veja aí o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Ele diz aqui, versículo 9, que nos salvou. Eu vou ler o versículo 8, só para a gente entender um pouquinho melhor o versículo 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Veja aqui, ele vai dizer que nos salvou, né? Ou ele vai dizer adiante, conforme a sua própria determinação. Então a graça é um favor. Ele diz, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não conforme, não segundo ou não de acordo com o quê? Com as nossas obras. Como eu falei, graça e obras são antagônicas, são opostas. E aqui Paulo vai deixar isso de uma maneira tão clara. Deus que nos salvou. A salvação é uma determinação de Deus. Quis Deus, resolveu Deus nos salvar. Mas aqui Paulo também vai dizer qual é a causa, a razão, né? Por que ele resolveu nos salvar? Aí ele vai dizer, não segundo as nossas obras. Não está a causa, a razão, não está nas nossas obras. Mas segundo... ele nos chamou com santa vocação, mas conforme a sua determinação e graça, conforme aquilo que ele quis, mas não segundo as nossas obras, mas a graça de Deus sendo a nós dispensada. Quando então é que Deus resolveu salvar? Quando foi que Deus quis manifestar um favor a pecadores que não mais merecem esta salvação? Aí veja o que Paulo vai dizer. Antes dos tempos eternos. Finalzinho aqui do versículo de número 9. Antes de todas as coisas serem criadas. Esta redenção, ela é eterna. É Deus, soberanamente, que determinou, que quis ele salvar. Não de acordo, não segundo as nossas obras, não por aquilo que pudesse haver em nós ou por algo que nós pudéssemos fazer para ser salvo, mas segundo a sua determinação e graça. É o favor
que ele, antes de todas as coisas serem criadas, ele resolveu manifestar. Por isso que este atributo exalta de uma maneira tão graciosa, tão admirável a pessoa do Senhor Deus. Nós só compreendemos a graça de Deus porque Deus veio a nós, iluminou o nosso entendimento para que nós viéssemos compreender a natureza desta salvação. A salvação, primeiro, não é uma decisão nossa, não é uma escolha nossa. Não é algo que nós decidimos ser salvos, como se a salvação estivesse aí, quem quiser aceitar ou não. A salvação é algo que Deus decretou na eternidade. Esta eleição, esta salvação é uma manifestação da sua graça. Por quê? Porque aqueles a quem ele resolve salvar não merecem esta salvação, não merecem o seu favor. Mas ele resolveu fazer isto para revelar de uma maneira tão admirável e a exaltação da obra e da pessoa de Cristo, nosso Redentor. Aqui ele vai dizer, não segundo nossas obras. Paulo também mostra isso de uma maneira tão clara no capítulo 2 que nós lemos. Capítulo 2, Paulo está ali tratando acerca da condição do homem. Primeiro, Paulo vem mostrar qual era a nossa condição, e penso que isso é fundamental para a gente entender a graça de Deus. Nós precisamos compreender a graça de Deus à luz, como eu falei, da queda. Paulo, portanto, vai tratar, né? Como é que ele vem descrever primeiro? A nossa condição. Qual era a condição nossa? Como nós nos encontrávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo e da nossa própria natureza. Nós estávamos numa condição, ou o homem está numa condição, em que ele por si mesmo não pode fazer nada. Mas Paulo vai então dizer o que foi que Cristo fez por nós, estando nós nesta condição. Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, ele, por causa da sua obra, do seu sacrifício eficaz, único, ele veio. Paulo vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia, estando nós mortos, ele nos deu vida. E Paulo vai dizer que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Então, por isso que depois Paulo vai dizer, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que a glória, de fato, da redenção, da salvação, ela é exclusiva de Deus. É algo que não merecemos. Se não merecemos, então toda glória, todo louvor é aquele que é o galardoador, é o que concede este favor, não de obras. E é onde nós vamos ver que se fosse por obras, inevitavelmente, ou alguns que crêem na salvação por obras, e é um erro terrível, isso inevitavelmente leva-os o quê? A serem orgulhosos, soberbos, né? Nós vimos isso, o Senhor Jesus nos separando de uma maneira tão confrontadora com quem? Com os fariseus, com os escribas, com os judeus. Quão soberbos eles eram, achavam que eles eram justos aos olhos de Deus. Achavam que eles poderiam ser aceitos diante de Deus por aquilo que eles faziam para Deus. E eles, portanto, inevitavelmente isso levou eles a quê? A soberba, a orgulho. A oração lá que o Senhor Jesus cita do fariseu e do publicano, ela é uma demonstração tão clara. Como é que o fariseu orava? O Senhor Jesus vai dizer que ele orava de si e para si, né? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou adúltero, não sou ladrão, eu dou o dízimo de tudo e eu não sou igual a este publicano. Como é que ele se via? Melhor do que os outros. Como é que ele se via? Como merecedor do favor de Deus por aquilo que ele fazia. E aí nós vamos ver a condição daqueles que compreendem a graça de Deus. É que a graça de Deus nos leva a ver que nós somos pecadores, culpados, miseráveis e que nada merecemos. É a oração do publicano.
né? Deus diz que ele nem ousava levantar a cabeça e batia no seu peito, dizendo, sê propício a mim, pecador. Ele suplica algo que Deus possa conceder, o qual ele não merece, que é o favor do Senhor Deus. A graça, ela é soberana, ela é gratuita, independente de obras humanas e ela é irresistível. A graça de Deus, ela é soberana, ela é gratuita e ela independe de obras de Deus. Qualquer compreensão da graça, ela exclui totalmente obras. Não tem nem como, digamos assim, alguém tentar graça e obras. Não, a graça, ela elimina totalmente as obras. E essa é uma das, digamos assim, uma das grandes doutrinas da Reforma Protestante. Depois nós vamos ver sobre a justificação, que é uma manifestação da graça de Deus, Deus justificando graciosamente o pecador, mas é a compreensão de que o homem não é salvo por aquilo que ele faz. Essa era a doutrina da Idade Média, né? A Igreja Católica caiu no erro na Idade Média, mas ainda permanece no erro, e como tantas outras igrejas hoje, acham que o homem é salvo por aquilo que ele faz para Deus. A graça, ela elimina totalmente. A graça vem dizer que o homem é salvo não por aquilo que ele faz para Deus, mas ele é salvo pela graça de Deus. Deus concedendo uma salvação, Deus concedendo perdão, Deus concedendo vida, Deus tirando a condenação e Deus dando favor àqueles que não merecem. Por isso que quando nós entendemos, nós vamos ver que a salvação não é mérito nosso. Não é por algo que há, ou houve, ou haja em nós. Não há mérito. E a salvação não é um merecimento. Né? E sempre eu vejo alguém dizer assim, se eu merecer a salvação, né? A ideia é como se eu merecer, mas ninguém merece. Não tem mérito. E a gente poderia perguntar, o que levaria alguém a merecer a salvação? Obras? Não. Paulo vai dizer que não é de obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Não por aquilo que eu faço. Por ser, talvez alguém possa pensar, ter uma certa moralidade, ou por, digamos assim, olhando de uma maneira que possa fazer uma avaliação sua, mas em comparação aos outros, talvez ele possa dizer, igual o fariseu, não sou igual este. Mas isto é uma comparação defeituosa, porque a avaliação que Deus faz, ela não é de acordo com a minha ou com a sua avaliação. É como ele avalia o homem, é como ele diz, é como ele descreve o homem na condição em que ele se encontra por causa da queda. Por causa da queda, o homem está debaixo da ira de Deus, condenado, é pecador, culpado e, portanto, passivo de quê? Da sua justiça, do seu julgamento, da sua condenação. Então, quando nós vamos ver a graça, é que quis Deus dar aquilo que o homem não merece. Ele conceder o que eu não mereço. E a graça de Deus, ela é tão admirável, porque mesmo o homem caindo, nós vamos ver Deus sendo gracioso. Na graça geral, veja a graça geral, como Deus é gracioso. Nós merecemos o ar, nós merecemos o sol, nós merecemos a chuva, nós merecemos o alimento. Não, é Ele, ainda manifestando a sua bondade e de uma maneira em que Ele concede algo, preservando a sua criação, a sua criatura, mesmo essas não merecendo. E quando nós vamos ver para a redenção, de uma maneira tão mais admirável, nós vamos ver Deus concedendo redenção, Deus livre e graciosamente concedendo uma redenção, uma salvação, àqueles que não merecem. Como eu falei, o oposto de graça é obra, no sentido de méritos ou merecimentos humanos. Não há méritos, não há merecimento humanos. Nada é mais oposto à graça do que atribuir a salvação de pecadores a algum mérito ou obra de qualquer espécie.
Nada é mais oposto. Como eu falei, Paulo vem dizer sobre isso, e Paulo, quando escreve também aos Romanos, ele vem deixar isso de uma maneira tão clara. Veja o que ele diz em Romanos 11:6. Ele diz, se é pela graça, já não é por obras. Se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ele deixa tão claro. Se é pela graça, eliminou totalmente obras. Não tem obras. Do contrário, a salvação não seria graça. A salvação não seria graça. E a gente sabe que o homem, ele sempre pensa na salvação em termos do que ele pode fazer para Deus. Ele sempre pensa em termos daquilo que ele pode, digamos assim, fazer para atrair o favor de Deus em lhe salvar. Mas ele precisa primeiramente saber que qualquer coisa que ele venha fazer, isto não tem nenhum mérito diante de Deus. Isto não vai tornar Deus favorável a ele. Por quê? Porque a condição que Deus exige para ele, digamos assim, salvar, para ele aceitar o pecador, é que este seja justo. É que este seja justo. É que este tenha que se apresentar diante de Deus justo, perfeito. E, nesse sentido, entenda bem, que ele não tenha desobedecido nenhum mandamento de Deus, que ele tenha cumprido perfeitamente todos os 10 mandamentos na sua mente, no seu coração e na sua vontade. E aí, esse é o grande questionamento. Então, quem é que pode se apresentar diante de Deus e dizer assim, eu nunca pequei contra o Senhor, eu nunca transgredi nenhum mandamento da tua lei durante toda a minha vida. Por isso que Paulo vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são culpados, todos merecem a condenação. A graça sobressai, a salvação sobressai, porque quis Deus, aprove a Deus, na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, ele quis conceder favor, ele quis salvar, ele quis redimir aqueles que não merecem. Portanto, duas qualidades ou duas características da graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus ela é eterna. Segundo, ela é soberana. E isso sempre é bom destacar. Deus é soberano. Quis ele. Quando nós olhamos para nós vamos ficar admirados, porque sempre nós vamos ver, não há nada em nós. E é algo que nos fascina, porque vai além da eternidade. Foi na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, que Deus nos amou, que Deus resolveu nos salvar, que quis ele vir e manifestar a sua graça a nós. Mas a terceira característica da graça de Deus é que ela se manifesta em Cristo e ela é dispensada aos pecadores através do Evangelho. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça por meio de Cristo. Por ser ele, e aí nós vamos ver, a graça de Deus se manifesta em Cristo em dois sentidos. Primeiro, por ser ele o sacrifício perfeito oferecido em favor do seu povo. Esta é uma primeira compreensão que nós vamos ter de que a graça se manifesta em Cristo. Primeiro, por ser ele o sacrifício oferecido pelos pecados do seu povo. É o favor de Deus. Deus ofereceu a Cristo. Cristo é o sacrifício oferecido pelos pecados do seu povo. Mas a segunda é porque não há graça salvadora fora de Cristo. Não há nenhuma manifestação da graça redentiva, salvadora, fora de Cristo. Em outras palavras, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação. Por isso que a graça de Deus ela se manifesta em Cristo.
porque a salvação, a redenção que Deus planejou e que Deus quis manifestar o seu favor a pecadores, ele só manifesta esta salvação, esta redenção em Cristo. Caso contrário, seria o quê? Obras. Caso contrário, alguém que não precisa de Cristo e que, portanto, pode por si mesmo, naquilo que ele pode imaginar, que é falso, que é errado, dele pensar, eu vou fazer isso e Deus vai me aceitar. A salvação, ela só é concedida, esta graça, e todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos materiais, elas são concedidas ao homem por meio de Cristo. Em nenhuma hipótese, a graça de Deus se manifesta salvadora ao homem algum, a não ser por meio de Cristo e de sua obra. Em nenhuma hipótese, meus irmãos, a graça de Deus se manifesta salvadora ao homem fora de Cristo. Não há graça salvadora fora de Cristo. Não há redenção, não há salvação fora de Cristo. Então, quando nós vamos ver nesse sentido, nós vamos ver que a graça de Deus se manifesta em Cristo porque não há salvação fora de Cristo. A sua salvação, a sua redenção, a qual ele concede a nós, que nós não merecemos, só nos é concedido por causa e por meio de Cristo. Então, qualquer ideia de salvação que exclui Cristo, primeiro, não é salvação. Segundo, que ela não tem como ser concedida, porque toda a redenção, toda a salvação, a graça de Deus só é manifestada, só é concedida em Cristo Jesus. Mas como é que a graça de Deus se torna conhecida? Como é que esta salvação se torna, digamos assim, concedida a nós? Como é que esta redenção, esta graça que Deus planejou, que Deus idealizou, esta salvação que Deus só concede em Cristo, como é que ela chega até nós? Como é que esta graça de Deus vem a nós? Como é que Deus dispensa ou manifesta esta graça a nós? Meus irmãos, quando nós vamos ver, Deus dispensa, a graça de Deus é dispensada e é conhecida por meio do Evangelho. É por meio do Evangelho que a graça de Deus ela é dispensada e ela se torna conhecida aos homens. Os irmãos sabem que Evangelho significa boa nova, boas novas, boas notícias, né? É a boa nova do Evangelho que consiste em quê? Na proclamação, no anúncio da pessoa e da obra de Cristo como oferta graciosa, como oferta concedida por Deus para redimir, para reconciliar pecadores consigo mesmo, com o Senhor Deus. Portanto, quando nós vamos ver a graça de Deus, ela é dispensada, ela é conhecida por meio do Evangelho. É um Evangelho que é anunciado, é o Evangelho da graça, é um anúncio, é uma proclamação daquilo que Deus fez em Cristo, é um anúncio da obra suficiente e eficaz, a qual Deus fez em Cristo Jesus para redimir pecadores. É o Espírito Santo que aplica esta verdade ou esta redenção no coração dos eleitos, de modo que eles venham ser o quê? Salvos. Então é a obra do Espírito Santo em aplicar, é o Evangelho sendo proclamado, anunciado, e Deus então pelo Espírito Santo aplica esta obra da redenção no coração daqueles a quem Ele deseja salvar, aqueles a quem Ele deseja redimir. A graça de Deus, ela é dispensada, conhecida por meio do Evangelho, mas ela vem de uma maneira bem específica a nós, ela chega a nós de uma maneira que nós vamos ver a primeira coisa, pelo chamado, o chamado eficaz ou o chamado da graça, né? Como é que essa
graça nos alcança, como é que esta redenção nos alcança, como é que esta salvação de Deus chega a nós. A graça vem a nós de uma maneira, digamos assim, experimental, que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós somos conduzidos à fé e ao arrependimento. A graça de Deus, ela vem através do chamado, o que nós chamamos o chamado da graça, ou o chamado irresistível, né? Chamado da graça, a graça de Deus, ela é irresistível. Poderíamos perguntar, por que nós respondemos ao Evangelho, né? Por que nosso coração foi um dia não só alcançado pelo Evangelho, mas foi mudado? Foi porque nós tomamos uma decisão, fomos nós que escolhemos a Cristo, fomos nós que decidimos por Cristo? Certamente não, né? Certamente não. O chamado da graça é Deus, pelo seu Espírito, por meio da sua palavra pregada, chamando os eleitos. Os eleitos ouvem acerca do Evangelho. O Evangelho é o anúncio desta graça, é a proclamação desta redenção, desta salvação a qual nós não merecemos. E nós ouvimos deste Evangelho, nós ouvimos de uma maneira que Deus então vem operar o chamado eficaz, chamando os eleitos. É o que nós chamamos o chamado irresistível. Quando nós dizemos chamado irresistível ou graça irresistível, entenda bem, não significa dizer que os eleitos não de início, digamos assim, ou ao ouvir, parece que a gente, quando alguém fala sobre chamado irresistível, graça irresistível, parece que ele ouviu o Evangelho, o eleito ouviu, o pecador, e ele não fez nenhuma resistência. Ele estava ali, aí ouviu, é como se pudesse dizer assim, eu só estava esperando. Nós não podemos pensar que os eleitos não se opõem, que não há resistência ao Evangelho da graça, nem que eles sejam convertidos à força, contra a sua vontade. Nós não podemos pensar nisso. Não podemos pensar que o anúncio do Evangelho, o chamado irresistível, não significa dizer que os eleitos não se opõem, que não há nenhuma resistência, ou que eles venham ser convertidos à força. Não. Significa que a ação do Espírito Santo, por meio da sua palavra, ela é eficaz e ela é irresistível, não pode ser resistida. Em que sentido? É que o Espírito Santo opera, digamos assim, iluminando primeiramente a mente, trazendo clareza, restaurando as faculdades espirituais corrompidas. Aquilo que Paulo diz, estávamos mortos, ele vem nos dando vida, ele restaura as nossas faculdades espirituais, ele restaura a nossa visão, nosso intelecto, para que nós venhamos discernir, compreender, entender a palavra de Deus, mas ele restaura a nossa vontade, de modo que a nossa vontade ela é persuadida, dobrada pelo Espírito Santo, a fim de que a gente vá a Cristo, e nós vamos a Cristo livremente, de uma maneira que nós nos fomos convencidos, quebrantados, quedados a esta verdade que veio a nós. Então deixa eu ver se eu me faço explicado, né? O que acontece? É que o Espírito Santo é que vem por meio da sua palavra, e ele nos convence, ele restaura em nós as faculdades espirituais, nosso intelecto é iluminado, nossa vontade ela é influenciada pela palavra de Deus, de modo que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da nossa condição, ele nos ilumina os olhos para compreender e conhecer acerca de Cristo, e nós vamos a ele, portanto, buscando nele graça, perdão e redenção. Mas a graça ela é irresistível, não significa dizer que o pecador vai contra a sua vontade.
Não existe isso. É que ela, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, nos influencia, nos persuade, nos convence ao ponto de nós sermos dobrados, quedados, quebrantados, e nós vamos livremente a Cristo. Em outras palavras, ninguém é salvo contra a sua vontade. Ninguém é salvo. Por isso que ela é uma graça irresistível, que ela quebranta-nos, ela nos dobra e a nossa vontade é levada e conduzida a quem? A Cristo, para crer nele, receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ninguém é salvo contra a vontade de Deus. E aí, entenda bem, nenhum salvo vai para o céu pensando, eu não queria, mas eu fui salvo. Em outras palavras, só para entender, eu nem gosto de pregação, eu não gosto de orar, mas fui salvo. Deus me elegeu, eu não queria. Isso não existe. Isso não existe. A salvação, a graça ela é irresistível porque Deus vem pelo seu Espírito Santo nos convencendo e por isso que só Ele pode nos convencer, trazer convencimento, tirar de nós todas as justificativas que nós naturalmente temos. O homem, por natureza, ele tenta justificar. Ele tenta mostrar que é algo bom, que ele não é tão pecador, que ele não é tão culpado e que ele não merece a condenação. É somente uma obra do Espírito Santo convencendo. E ele faz o quê? Quando ele ilumina o nosso entendimento, restaurando as nossas faculdades espirituais, restaurando o nosso intelecto, restaurando a nossa vontade, e nós somos profundamente convencidos da nossa condição e da nossa necessidade desesperadora de Cristo, e que nós vamos a Ele, o quê? Livremente. Nós vamos a Ele porque nós fomos quebrantados, convencidos e a nos arrepender e a receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Como eu falei, não é a graça irresistível não é que ela nos leva contra a nossa vontade, mas é que ela nos dobra, ela nos quebranta, nós nos sujeitamos, nós recebemos, nós cremos nesta verdade que nos é anunciada. Ninguém também que venha discernir o Evangelho e deseje sinceramente a salvação em Cristo será lançado no inferno. Em outras palavras, ninguém pode dizer assim, olha, eu amo o Evangelho, eu amo orar, eu amo pregação, eu amo a Cristo, mas eu não sei se eu fui um eleito. Não, estes, na realidade, quem quer realmente vir a Cristo para ser salvo, e quem quer ou quem evidencia essas coisas, significa dizer que sempre será um eleito ou evidência de um eleito. Em outras palavras, quem quer realmente vir a Cristo para ser salvo, ele é um eleito de Deus. Só os eleitos querem e vêm a Cristo para receber, para buscar. E estes vêm quebrantado. Estes vêm a Cristo humilhado. Estes não vêm a Cristo soberbo, orgulhosos. Como eu falei, não é como alguém que pensa, eu não quero, eu não gosto, mas eu estou indo contra a minha vontade. Ninguém. O céu está somente para aqueles que um dia a graça os convenceu, os regenerou, os transformou e os levou a desejar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A evidência é que ama a palavra. A evidência de que foi regenerado é que passa agora a ter comunhão com o Senhor Deus por meio da oração. É o desejo de fazer uso dos meios de graça, os quais Deus nos concede. Oração, leitura das Escrituras, desejo de ouvir Cristo sendo pregado, anunciado, o desejo de ter comunhão com os santos, com aqueles que professam a mesma fé, e o uso dos meios de graça, que é os sacramentos, a ceia e o batismo. Esses são as evidências, os meios aos quais Deus concede, e que aqueles que foram de fato transformados pelo Evangelho, estes dão têm esse interesse, esse desejo. Primeiro, o chamado da graça. Segundo, a justificação da graça. Essa é outra compreensão sobre essas características da graça de Deus, onde
o evangelho é anunciado, é proclamado, ele manifesta ou ele torna-se eficaz no chamado e na justificação dos pecadores. Deus justificando pecadores pela sua graça. E essa é, claro, meus irmãos, outra compreensão da doutrina que nós precisamos ter, né? Porque essa é uma questão fundamental. Como é que o homem é aceito diante de Deus? Como é que o homem é justificado diante de Deus? Essas são perguntas e que precisam de uma resposta clara para nós, porque uma ideia errada, uma compreensão errada sobre isso pode ser fatal para alguém. Como é que eu posso ser aceito? Como é que eu posso ser justificado? Lembram, esta foi uma das doutrinas que a Reforma Protestante, digamos assim, trouxe ou compreendeu, e essa foi uma das doutrinas dos pilares, e é uma das doutrinas, de fato, não só dos pilares da Reforma Protestante, mas é a coluna vertebral de todas as outras doutrinas. É o que sustenta todas as outras. Se alguém não compreender como o homem é salvo, como ele é justificado, se alguém pensar que alguém é justificado por obras, as outras doutrinas, elas não permanecerão. A doutrina da justificação pela graça. Como é que o homem aceita diante de Deus? Paulo vai deixar isso tão claro. O homem é justificado pela graça de Deus mediante a fé. Não é por obras, não é por aquilo que ele faz. Tanto o Senhor Jesus quanto Paulo, quando Paulo trata tanto na sua carta aos Romanos quanto na sua carta aos Gálatas, ele vai tratar deste assunto, da justificação pela graça mediante a fé. Os judeus entendiam e pensavam que o homem é aceito, ele é justificado por obras da lei, por fazer, por realizar, por guardar os mandamentos, os preceitos de Deus. Por mais zelosos que eles fossem, mas Paulo vem mostrar a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Que o homem é justificado, ele é salvo pela graça. Deus aceita, Deus justifica o pecador não por aquilo que ele faz para Deus, mas por aquilo que Deus fez por ele em seu favor em quem? Em Cristo Jesus. Quando nós vamos entender é que Deus nos justifica e nos justifica em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. É quando nós cremos em Cristo, Deus nos declara justos, inocentes. Deus imputa a nós a justiça de Cristo. E Deus, quando olha para nós, não nos vê mais na condição de pecadores culpados, mas nos vê na justiça de Cristo que foi imputada a nós. É o que Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. É Deus como juiz, declarando o pecador culpado, justo, por causa do sacrifício e da obra de Cristo, no qual ele veio colocar a sua fé e a sua confiança. Mas nós entendemos que a fé, ela é um dom de Deus. Paulo vai dizer, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quando a justificação, portanto, ela é uma manifestação da graça de Deus. É Deus justificando o pecador pela sua graça, não por aquilo que ele faz, mas quando este é levado pelo Senhor Deus a colocar a sua fé, a sua confiança unicamente em Cristo. Deus o justifica, Deus declara este pecador justo, não baseado em méritos dele, não baseado em obras dele, mas pela graça de Deus que o conduziu, que o levou a colocar a sua fé unicamente em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos todo esse aspecto da redenção, nós vamos ver de uma maneira como esta graça chega até nós. Primeiro, Deus nos chamando, é o chamado da graça, é o chamado irresistível. Deus nos justificando, Deus declarando-nos justo.
Então a justificação, Deus aceita o pecador, Deus justifica o pecador pela sua graça, por aquilo que Deus fez em nosso favor em Cristo Jesus, e não por aquilo que nós fazemos para Deus. Nós recebemos, nós cremos em Cristo e Deus, portanto, nos justifica. Mas o outro aspecto da redenção, ou da nossa salvação, e que está envolvido com manifestação da graça de Deus, é a nossa santificação. A quarta, melhor dizendo, é características onde se manifesta a graça de Deus a nós, é na santificação pela graça. E essa também é outra verdade que nós precisamos entender. Alguns podem pensar, nós somos salvos pela graça, mas parece que agora ela é uma coisa que depende unicamente de nós. A salvação, ela é um favor de Deus, ao mesmo tempo Deus justifica o pecador quando este chama, mas ao mesmo tempo a justificação e a regeneração, uma obra que se dá, digamos assim, que a gente chama concomitante ou ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus justifica, ao mesmo tempo Deus regenera, e aí então começa um processo de quê? De santificação. Os que foram regenerados, nasceram de novo, começa um processo de santificação, que é também pela graça. A graça de Deus operando no nosso coração, por meio do seu Espírito, de fato, a purificar a nossa natureza decaída ou a quebrar o poder do pecado que ainda habita em nós e formar em nós um caráter parecido com o do Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela é um processo que não tem fim aqui nesta terra, né? Por isso que ela é um processo. Quando nós somos regenerados, quando alguém nasce de novo, começa um processo de santificação. Começa um processo no qual Deus vem, pelo Espírito Santo e pela sua palavra, nos separando para si, tirando-nos o apego, o poder do pecado que ainda está em nós e nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo. Não tem fim, por causa que a regeneração, ela não erradica a nossa natureza pecaminosa. E o que eu quero dizer é o seguinte, alguém que foi regenerado vai dizer assim, agora eu não tenho mais uma natureza, eu não tenho mais uma inclinação pecaminosa. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós regenerados, mas o pecado ainda habita em nós. Nós não estamos mais debaixo do seu domínio, mas ele ainda está presente. Então a obra da santificação, essa obra de purificação da nossa natureza pecaminosa, é uma obra de uma influência graciosa do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade, por meio da sua palavra. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então é um processo que não termina, nós nunca vamos ser chegados ao estado de perfeição, ela só vai terminar quando nós morrermos. Ela é um processo que tem crescimento, nesse sentido, é diferente da justificação. Na justificação é um ato de Deus, e na justificação não existe um crente mais justificado e outro menos justificado. Todos são declarados justos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, mas a santificação, por ser um processo, nós podemos dizer que há crentes mais santos e outros menos santos. Há graus ou há crescimento na santidade. Mas a santidade ou a santificação, ela é fruto da graça de Deus e ela é uma obra contínua, né? Não tem fim nesta terra, nesta vida, só quando partirmos. Como eu falei, ela é um processo, mas a santificação, ela se dá por meio da palavra, Espírito Santo usando esta palavra para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para que nós venhamos a cada dia ser mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Duas coisas, como eu falei, que são necessárias. Primeiro é que
ela não se dá aqui, não termina aqui. Mas a outra coisa é que este processo de santificação, ou a santificação, ela tem a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, né? Nesta obra da santificação, nós participamos. Nós nos tornamos responsáveis. Mas é o que Paulo vai dizer, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Esse é o aspecto nosso. Mas o outro lado é que nós devemos entender também que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Então a santificação é uma obra da graça de Deus. Não é uma obra exclusivamente nossa. Nós somos responsáveis, mas dentro da nossa responsabilidade nós vamos ver a graça de Deus, Deus operando em nós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua soberana e graciosa vontade. Meus irmãos, como eu falei, este é um atributo tão admirável, né? Admirável porque ele exalta o nosso Redentor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Quis ele conceder favor àqueles a quem não merece. Exalta o seu caráter, exalta a sua tão grande redenção. Ele resolveu salvar pecadores, mesmo esses não merecendo a manifestação do seu favor. A sua graça, ela é concedida em Cristo. Toda a redenção, toda a salvação, ela é concedida em Cristo. Ela é manifestada ou ela é conhecida por meio do Evangelho. Esta salvação, esta redenção é proclamada pelo Evangelho. Quando o Evangelho é anunciado, ela é o anúncio desta redenção, desta salvação, a qual nós pecadores não merecemos. Mas Deus vai operar chamando os seus eleitos. Esta salvação vai se tornar eficaz pelo Espírito Santo, aplicando esta redenção, chamando. É o que nós entendemos de chamado irresistível. É que o Espírito Santo vai convencer, quebrantar, dobrar, de tal maneira que o homem, o pecador, vai a Cristo, confessando a Cristo como seu Senhor e Salvador, confessando que é pecador culpado e buscando em Cristo graça, perdão, misericórdia. Mas Deus não apenas chama, Ele o quê? Justifica. A justificação é a graça de Deus, ou é pela graça de Deus. Nós somos salvos, nós somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas com a justificação e a regeneração começa um processo de quê? De santificação. E a santificação é a graça de Deus operando no nosso coração. Há o lado de responsabilidade de nós desenvolvermos a nossa salvação, e isso requer de nós, como eu já havia dito, o uso, o esforço dos meios que Deus dá para a nossa santificação. Não há crescimento, não há santificação sem esforço, né? Sem a nossa responsabilidade. Não há. É algo que cabe a nós. Nós devemos, de uma maneira, buscar a graça de Deus para fazer o melhor uso dos meios de graça. Não há crescimento na vida cristã e não há santificação de uma maneira que alguém pode pensar como uma mágica. Não existe. Deus nos deu meios que a gente chama meios ordinários e que são esses únicos meios pelos quais Deus opera o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento na vida cristã, o nosso desenvolvimento e o crescimento na santidade. Os meios de graça, é só para entender, se alguém não ora, se alguém não nutre uma comunhão com Deus, não pode avançar na vida cristã, não pode crescer ou desenvolver a sua salvação, este lado da nossa responsabilidade. Se alguém não ler as Escrituras, também não tem como, não há outro meio que Deus venha usar para que o Espírito Santo venha e aplique graciosamente esta verdade no nosso coração, para que nós venhamos ter uma submissão à vontade de Deus e o abandono daquilo que não agrada a Deus. E existe a pregação, a igreja, o meio pelo qual Deus anuncia é por meio dos seus servos, dos seus pastores, pregando, anunciando, né? E a pregação é Cristo falando à sua igreja. É um meio de graça, nós precisamos ouvir, nós necessitamos da pregação, porque por meio dela Cristo Ele fala à sua igreja
e por meio dela Cristo é anunciado ao pecador para que este venha colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo. Mas a comunhão dos santos e o uso das ordenanças ou dos sacramentos, que é o batismo e a ceia. Meus irmãos, só para terminar e aplicar para nós, a graça de Deus deve suscitar, despertar em nós louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando nós vamos ver Pedro e quando nós vamos ver os santos falando sobre essa salvação, sempre isso vai levá-los o quê? A exaltação, exaltar a Deus pela sua tão admirável graça. Quando eles compreenderam quem eles eram, quando eles compreenderam a condição em que eles estavam e o que Cristo fez, isto para eles, como deve ser para nós, motivo de louvor, de adoração, por ter Deus concedido uma salvação que nós não merecemos. Que Deus tirou aquilo que nós merecíamos, Ele nos deu o que nós não merecíamos. Ele nos deu uma redenção, uma salvação. Mas penso que a graça deveria também nos levar a entender que não só a redenção nós não merecemos, mas também que nós não merecemos nada de ninguém. Nada de ninguém. Um dos grandes problemas que nós temos, às vezes, nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, é que nós achamos que as pessoas nos devem alguma coisa, que nós merecemos alguma coisa. E nós devemos entender que nós não merecemos nada de Deus e de ninguém. E aí nós sempre precisamos entender que quando nós estamos exigindo alguma coisa de alguém, é porque nós estamos perdendo de vista a graça. Não merecemos. Não merecemos nada de ninguém. É graça, é favor. Né? Quando se está exigindo, quando se está querendo algo, é porque nós já estamos achando que nós o quê? Merecemos. Nós merecemos que alguém nos trate bem, que nós merecemos que alguém nos dê algo. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos o cônjuge e a esposa que temos, o esposo que temos. Quando a gente começa a exigir um do outro, é porque nós estamos perdendo de vista a graça. Não merecemos nada de ninguém. Meus irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a tão admirável graça de Deus em Cristo Jesus. Né? Eu tem vários hinos cantados, anunciados sobre a graça de Deus. A graça tão admirável. Né? No nosso hinário tem acho que um ou dois hinos que nós não temos, que o cantor Cristão Batista tem sobre a exaltação da graça. Graça, quão maravilhosa graça de Jesus. É um hino tão fascinante que exalta a graça de Deus. Que os nossos olhos, meus irmãos, sejam sempre iluminados para contemplar, para compreender a tão admirável graça de Deus em Cristo Jesus, a pecadores como nós, que não merecemos nada, que não merecemos seu favor, que não merecemos sua redenção, que não merecemos justificação e perdão dos nossos pecados, mas Ele nos concedeu naquilo que Paulo vai dizer, gratuitamente no amado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de eternidade a eternidade a tua fidelidade. Quis o Senhor na eternidade manifestar o teu favor a pecadores que não merecem nada do Senhor. Quis o Senhor nos redimir. Nós não compreendemos, Senhor Deus, com tanta clareza a tua tão grande e admirável salvação, mas nós suplicamos que o Senhor nos faça compreender cada vez mais e melhor o que o Senhor resolveu fazer para salvar pecadores como nós, não por obras, não por méritos, porque não há e não havia em nós mérito nenhum, nada que pudesse atrair o teu favor, nada que pudesse atrair a sua misericórdia, mas quis o Senhor manifestar de uma maneira tão admirável a tua salvação, salvando-nos, redimindo-nos, perdoando nossos pecados, reconciliando-nos contigo, nos justificando e começando, operando em nós uma obra que há de ser completada no estado de glorificação, a santificação.
nós louvamos a Ti, Senhor Deus, pelo Salvador perfeito, pela redenção perfeita que Ele realizou e pelas bênçãos as quais o Senhor nos concede em Cristo Jesus, as bênçãos materiais e espirituais, as quais nós não merecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais e mais a Tua graça, compreender mais e mais a condição que nós estávamos, o que Cristo fez por nós e a que posição agora nós estamos. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo graça, nada mérito, nada obras nossas, mas tudo devemos a Cristo por ter Ele feito e realizado o que fez em nosso favor. Ajuda-nos também a ver que nada merecemos dos outros, Senhor Deus. E ajuda-nos também a sermos graciosos para com os outros, a ser favoráveis aos outros. Ajuda-nos nos nossos relacionamentos, nos abençoe. Seja conosco, Deus, nos dando vigor, graça, para que a cada dia busquemos em Ti consolo, conforto, encorajamento, para que a cada dia o Senhor seja o nosso amparo, o nosso refúgio. Ajuda-nos a continuar confiando em Ti, Senhor Deus. Nos torna cada dia mais convictos, mais certos das verdades reveladas nas Escrituras acerca de quem Tu és e das promessas do Senhor reveladas também a nós. Seja conosco e nos abençoe. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.